Nádia Curvelo, eu sou psicóloga do canal Perdas e Lutos, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre luto patológico e luto normal. Será que existe luto patológico? Será que existe um luto normal? Qual a diferença entre um e outro? Então, para a gente falar de luto patológico, a gente precisa falar de luto normal, né? E o que é um luto? O luto, ele é um processo psicológico de ressignificação e de ajuste depois de uma perda importante. E como processo, a gente precisa ficar muito atento a não tentar ver essa vivência de um luto como método, mas como vivência. Então, ele não tem um tempo específico para passar, ele não tem uns sentimentos fechados, não tem uns sentimentos certos para a gente sentir. Então, a gente precisa entender que, como processo, ele vai ter várias fases, né? Vai ter vários idas e voltas, vai ser 2 passos para frente, 3 passos para trás, e como que a gente vai viver isso? Cada um vai viver de uma forma única, subjetiva e pessoal. Os estudos apontam, né? Os estudos sobre o luto apontam ou nos apontavam até pouco tempo, né? Até recentemente, que o luto ele era mais ou menos direcionado, né? Ele tinha algumas fases e ele era meio que mediado por um tempo. Então, por isso que os termos patológico e normais foram, de certa forma, incorporados no conceito de um luto, né? Porque o que se dizia de um luto normal é que ele demoraria mais ou menos 1 ano e que ele seguiria, então, algumas fases de raiva, de negação, de barganha, de aceitação. Então, esse seria um luto dito normal. O luto patológico, então, seria o contrário disso. Alguém que passou mais de 1 ano e ainda vivencia intensamente os sentimentos, esses sentimentos misturados que a gente sente quando a gente perde alguém que a gente ama, como se tivesse acabado de perder. Então, a gente precisaria observar, então, a intensidade desses sentimentos, além do tempo transcorrido desde a perda, para a gente tentar identificar aí se tem alguma coisa que está passando do ponto e que alguns estudiosos e alguns estudos vão dizer que isso é patológico. Mas que tempo é esse, né? Que tempo é esse em que alguém de fora vai dizer pra gente se a gente não deve mais estar sentindo isso, ou se a gente não deve estar mais pensando nisso, se a gente não deve mais estar sofrendo tanto por causa disso? Esse tempo, ele é um tempo de novo, né? Ele é um tempo subjetivo. Então, não é o outro que pode dizer pra gente da nossa dor, mas o ponto de observação tenha muito mais a ver com se esses sentimentos e essa sensação de perda e esse sofrimento intenso, se eles estão paralisando a vida dessa pessoa. Então, percebam que não é mais o tempo como mediador de normalidade, mas é como que essa pessoa está conseguindo viver a sua vida apesar dessa dor. Ou seja, além do tempo, nós temos um outro medidor, né? Alguma outra coisa que a gente pode observar nessa tentativa de identificar se aquele sentimento de luto, se aquela vivência de luto tá sendo alguma coisa que faz parte do processo, ou se é alguma coisa que a gente deve se preocupar um pouco mais. Dessa forma, a gente pode pensar que um luto não é patológico, porque ele não é uma doença, né? Então, como não é doença, pode não ser patologia. E se não é patologia, não há nada para ser superado, não há nada para ser consertado, não há nada para ser ajustado, né? Além da perda, essa perda que a gente precisa viver. Então, por outro lado, algumas pessoas sim precisarão de ajuda, algumas pessoas sim não saberão como e nem quando entender que o tempo transcorrido desde a perda ou os sentimentos que a gente sentiu lá quando a gente né, começou o nosso processo de luto, como que eles podem se ajustar, como é que eles podem se amainar, né? Como que eles podem se suavizar.
lidar, né? Então, talvez a palavra seja essa. Em que momento os sentimentos se suavizam, né? Os sentimentos de perda, os sentimentos de sofrimento, de intenso sofrimento, de intensa perda. A gente pode pensar, então, que uma pessoa vai precisar de ajuda quando ela não estiver dando conta de lidar com a própria vida sozinha depois de uma perda. Quando ela não estiver dando conta de lidar com os próprios sentimentos relacionados a essa perda. E uma outra coisa que a gente pode observar e que a gente pode pensar é que se isso é a partir da perda ou se isso é anterior a ela, sabe? Se ela já não vem trazendo questões que eram questões aí e que essa perda só catalisou, essa perda só ampliou, essa perda só enfatizou questões anteriores. Então a gente precisa tomar muito cuidado também nesse sentido, né? Será que tudo que essa pessoa sente agora e que ela não está dando conta tem a ver somente com a perda, ou se isso é uma coisa anterior e a gente tem que lidar então com duas questões ou mais questões de uma forma mais separada, de uma forma mais consistente, de uma forma mais criteriosa. E o que a gente queria então deixar como reflexão para vocês é que o luto ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivido, né? Ele precisa ser incorporado, a gente precisa vivenciar, a gente precisa ajustar, a gente precisa deixar fluir, deixar sentir, para que ele possa enfim passar, mas não passar a dor, né? Não passar, talvez a gente vá conviver com isso e viver essa dor e a lembrança e a saudade de fato para sempre, mas o sofrimento ligado a essa dor, ligado a essa perda, é que a gente precisa ter cuidado, né? Pra gente não passar a vida inteira sofrendo além da conta, além da nossa própria dor, além da própria perda em si, né, que já é tão dolorosa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, indique e a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!